Estamos na Halachá do Rambam, Hilchot Tefilá, Perek Gimel, capítulo 3, Halachá Yud Aleph 11. Hayu lefanav shtei tefilot. Se no horário que ele vai rezar se apresentam duas tefilot, qual deve levar a preferência? Uma, Shel Mincha, oração da tarde, e a outra, Shel Musafim, de Musaf. Nós já vimos que Musaf, a princípio, é até 7 horas do dia, como nossos exemplos que estamos usando, o dia começa às 6, termina às 18, seria aproximadamente 1 hora da tarde. E a Mincha, a oração da tarde, começa a partir do meio-dia, Hatzot Hayom, acrescido de meia hora, chamada Mincha Gdolá. Se ele ainda não rezou Musaf e já é meio-dia e meio, então, de um lado, ele tem a obrigatoriedade de fazer Musaf, mas do outro lado, começou o horário da Tfilat Mincha. Mitpalel Shel Mincha, Achar Kach Mitpalel Shel Musafim. É da preferência fazer primeiro a Tfilat Mincha antes do Musaf. Por quê? Porque a Tfilat Mincha, que no caso, ela é chamada de Tadir. Ela vem todos os dias, ela é constante. Enquanto que a Tfilat Musaf é feita apenas em ocasiões especiais. Então aquela que é Tadir, que ela é constante, que ela é constantemente, vamos dizer, rezada todo dia, tem a preferência. Então ele fala: Yesh mishmoreh shenosim betzibur ken kedei shelo itu. Há alguém que oriente que, quando se trata da oração sendo feita perante o público, não deve se mudar a ordem, ou seja, Musaf tem que ser feito antes, como na prática a gente vê em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que o Musaf é mais longo, enfim, demora mais, e mesmo assim, que já invadiu o horário de Mincha, o Musaf é feito antes de Mincha. Quer dizer, quando se trata da oração do público, do Tzibur, para não haver confusão, sempre ele vai fazer a Tfilat Musaf antes de Mincha, se não foi feito ainda Musaf. Estamos no capítulo 4, Perek Revi, Halachá Aleph. Hamishá Dvarim Me'akvim et HaTfilah Af al Gav She'agia Zmaná. Tem 5 coisas fundamentais que a pessoa tem que praticar para preparar-se para Tfilah, mesmo que já está no horário da reza. Quer dizer, enquanto que ele não se preparar devidamente, a gente vai ver quais são essas coisas, ele não pode rezar. Inclusive tem um passuco no profeta Michá que ele diz: se prepare a ir ao encontro do Deus de Israel. Save Beit. Então ele fala aqui, aliás, nós ainda não terminamos Save Aleph. Tarat Yadayim, a purificação das mãos. Vekisui Haervá, cobrir as partes cobertas do corpo, quer dizer, rezar com discrição e respeito. Taharat Makom, o local, o recinto onde estamos rezando esteja de forma correta, preparado para Tfilah.
Dvarim achovzim oto. Outra coisa, não se ocupar em coisas que o deixe confuso durante a tefilá ou próximo da tefilá. Vê kavanat halev, a intenção do coração, rezar com o coração. Agora sim, Seif Beit. Tarat Yadayim, a purificação das mãos, Keitzat, como deve ser praticado, Rochetz Yadav Bamayim, Adaperek, Ve'achar Kach Yitpalel. Tem que lavar as mãos até o Perek, quer dizer, a parte final da mão, que a princípio tem uma discussão na Gemara de Hulin, mas a gente vai com uma posição mais radical, mais forte. Agora, aqui também tem uma outra novidade. Normalmente as pessoas pensam que a necessidade de lavarmos as mãos para tefilá se aplica exclusivamente na oração da manhã. O que a gente vê aqui do Rambam, e na Halachá também consta, em outros livros, que se houver qualquer possibilidade de ele ter tocado em partes cobertas do corpo, ou feito certas coisas que obriguem a lavar as mãos, não só para Shacharit, como também para a oração de Mincha da tarde ou oração de Arvit da noite, tem que lavar as mãos. A princípio é correto, já que sempre é possível a pessoa ter feito alguma dessas atividades, lavar as mãos antes da tefilá. Então ele diz: Hayam mehalech baderech, ele estava no meio de uma viagem, Vigia zman tefilá, e chegou o horário dele rezar, por exemplo, Mincha, Velo hayalo maim, e ele não encontrou nas cercanias, no local próximo, água. Imaya benol benamayim arba milim, shem shemonet alafim amar, se ele se encontra numa distância de 4.000, serão mais ou menos 4 quilômetros, mas aqui se avalia não pela distância, e sim pelo tempo que através do meio de transporte ele vai levar para fazer isso. Se cada milha 18 minutos, serão 72 minutos de viagem. Olech ad makom hamayim verochetz ve'achar kach yitpalel. Se a distância não é tão grande, ele deve primeiro, antes de rezar, se dirigir àquele local onde ele sabe, com certeza tem água, lavar as mãos e rezar. Haya beno leben hamayim yoter arka, se a distância era maior do que isso, mekaneach yadav besror ou beafar ou bekorá o mitpalel, deve raspar as duas mãos numa superfície áspera, como ele usa aqui o exemplo, seria areia, uma pedra, enfim, numa madeira, enfim, e depois rezar. Por quê? Em último caso, se ele não lavar as mãos com água e sim limpar as mãos através de uma superfície áspera, em último caso ele poderia rezar, e como aqui é o caso, nós não temos água acessível, então ele pode se basear nisso e fazer a tefilá. Vamos para o Mussar. Estamos aqui, Mussar do Foco Leisrael, para Shat Shmini de Yom Rishon, primeiro dia da semana. Ele traz no livro Sharei Kedushá, Masau Matan Bemuná, a importância
de negociarmos, comercializarmos, trabalharmos com emuná, com fé. Aqui a palavra emuná não é somente fé, e sim honestidade. Kvar nitbaer beshar rei, já foi explicado antes, beina aremiá, o tema da aremiá, a tapiação. Por exemplo, aquele comerciante que vende frutas e ele coloca as frutas ruinzinhas debaixo e algumas frutas boas em cima para enganar a pessoa. Ou outro exemplo, a pessoa que vende vinho, em vez dele vender o vinho puro, ele mistura com água. E assim outros e outros exemplos. A Enxama ele manda verificar lá. Gam Yadata, você também já sabe que Tchilat Dinosh Adam Achar Sheniftar, a primeira cobrança no julgamento celestial após a sua morte, Hu Nasata Benatata Bemuná, fostes honestos nos seus negócios. Então, muito importante que a pessoa consiga responder sim, pelo menos a primeira pergunta. Se ele não vai responder sim a primeira, o que vai ser do resto? Agora ele traz Sedaká, a caridade. Nidbaer Beyeshayá, foi explicado no livro de Yeshayá, capítulo 58, Haló Pros Leraev Lachmecha, dê para o pobre o seu pão. Ele chama de pão, na verdade, é uma refeição, porque normalmente o pão simboliza a refeição. Al-Tikra, As-Tikra Vashem Yaneh, Teshavea Vayomer Hineni. Se você fizer isso, você vai se dirigir a Deus e Deus vai responder. Então, a resposta divina vem praticamente imediatamente. Urtiv que Biglala Davarazé, está escrito, por causa disso, Yevarechecha Hashem Elokecha, Deus te abençoará. Então a gente vê como é importante a tzedakah. Urtiv tem um outro passuk que diz Matan Beseter Yechafeav, que uma tzedakah, uma caridade dada discretamente, disfarçadamente, para não envergonhar o outro, assim por diante, e Rafeav domina uma zanga, enfim, divina, oriunda do pecado, o Tzedakah Tatzil Mimavet. E a caridade, como diz o Mishlei, ela salva até da morte. Quando eu digo até da morte, quer dizer mesmo da morte, quanto mais de outras situações.